Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia, mais um encontro nosso aqui com o Clube de Leitura, o nosso plano de leitura bíblica anual. Hoje é o dia de número 241 do nosso plano de 365 dias. Vamos seguir firmes e fortes nesse propósito e estamos lendo o livro de Provérbios, a partir do capítulo 15 hoje. Vamos ler hoje o capítulo 15 e o capítulo 16. Lembrando sempre, deixem aí nos comentários nome de onde você nos acompanha. Se comuniquem aí, fiquem à vontade. O espaço do comentário aí é para vocês. Claro que na hora da leitura a gente tem que focar na leitura, né? Mas sempre aí no intervalinho ou outro, fiquem à vontade para conversar, para compartilhar entendimento, para colocar também dúvidas, para expor as suas opiniões, porque esse encontro aqui é sobre a Bíblia, não é sobre igrejas, não é sobre denominações. Então, fiquem à vontade, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Por Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor nos preparou esse encontro no dia de hoje, para quem está conosco ao vivo, em um horário diferenciado, mas aqui estamos cumprindo o nosso compromisso de lermos a Tua Palavra todos os dias. Queremos não apenas uma leitura, mas queremos que isso faça parte do nosso entender, como temos aprendido aqui no livro de sabedoria. Não apenas conhecimento, mas que realmente faça parte do nosso entendimento, que isso seja aplicado no nosso dia a dia, incorporado em nossas ações. Fale conosco, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Ok? Provérbios capítulo 15. Acho que eu estou com um pequeno atraso. Deixa eu só fazer aqui uma conferência. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Tá tudo ok. Estou com um pequeno atraso, mas pelo visto está tudo ok. Então vamos seguir com a nossa leitura. Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Gente, esse versículo aqui, que na verdade é um provérbio, ele já salvou muita gente. Ele já salvou pessoas de morte. Ele já salvou funcionários de serem mandados embora sem a necessidade e depois ficar passando aperto. Ele já salvou pessoas de muitas enroscadas e enrascadas. Ele já salvou muitos casamentos. Esse provérbio aqui, inclusive, é um que eu recitava muito para minha esposa quando nós namorávamos ainda. Quando eu e a Cris namorávamos, eu sempre falava para ela, Provérbios 15, 1. A resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. Ou seja, a forma como nós respondemos pode cortar o ciclo do ódio. Às vezes as pessoas chegam até nós com muita raiva, com coisas que elas estão passando, por de repente terem sido feridas por outras pessoas, e dependendo da forma que nós respondermos a elas, então nós podemos afastar a raiva dela ou atiçar ainda mais a ira, a raiva daquela pessoa. A gente não sabe como que a outra pessoa está. Tem gente que já sai tem gente que já sai de casa com raiva, já sai de casa ferida. Tem gente que sai de casa brigado com o marido, brigado com a esposa. Aí entra em um transporte público, passa raiva dentro do transporte público. Enfim, as coisas vão acontecendo e aquilo vai deixando a pessoa
furiosa. E às vezes a pessoa chega até você, ela se encontra lá no seu local de trabalho. Ela já saiu com raiva do marido. Ela passou um perrengue no transporte público. Era um dia de chuva e um carro passou e molhou ela. Ela, de repente, coloca a mão na bolsa, vê que esqueceu a marmita. Então ela tá daquele jeito. Aí quando ela chega no trabalho, é a primeira vez que te vê. E ela vai e te fala de uma forma arrogante ou com grosseria. Você ouve aquilo, você ouve a forma que a pessoa está te falando com você, você tem que se lembrar desse provérbio. A resposta suave afasta a ira, pode cortar o ciclo do ódio, mas palavras graves atiçam ainda mais. Então esse seria o momento de você olhar para aquela pessoa e falar assim: calma, fulana, tá tudo bem? Fica tranquila. Não, tá tudo bem, eu te entendo. De repente você não está em um bom dia. Fica calma, tá? Pronto, você vai cortar o ciclo do ódio. Agora, dependendo da forma que você respondê-la, ela vai ficar irada ainda mais e você vai fazer parte. Você vai ser mais uma que vai somar no acúmulo de raivas, de situações que ela está passando. Então, eu sempre falava para minha esposa: cuidado com a forma como você fala comigo, eu tenho que ter cuidado com a forma como eu falo com você. Procure palavras doces. Procure palavras suaves. Epa! Quando eu vejo que a coisa está um pouquinho mais quente, opa, calma, respira. A resposta branda, a palavra suave, vai resolver esse problema aqui. Vamos conversar com calma. Se não quiser agora, daqui a pouquinho. Mas de cabeça quente a gente não vai resolver nada. Então, é um provérbio muito importante para nós. Versículo 2. A língua dos sábios usa o conhecimento corretamente, mas a boca dos tolos derrama tolice. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aí eu repito agora uma pergunta que eu já fiz um dia desses para vocês. Esse versículo, esse provérbio, te assusta ou te conforta? Saber que os olhos do Senhor estão contemplando em todos os lugares os maus e os bons, te consola ou te conforta? Por quê? A palavra contemplando, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, a palavra contemplando no original, no hebraico, implica em uma ação será tomada. Uma ação apropriada será tomada. Por exemplo, hoje em dia a gente fala assim: fulano, você não está vendo isso? Quando a gente fala assim, você não está vendo isso, o que a gente quer? A gente não quer que a pessoa apenas olhe, a gente quer que a pessoa olhe e tome uma decisão, uma atitude apropriada em relação àquilo que ela está vendo. Então, nós falamos aqui no português, você não está vendo isso? No original, no hebraico, quando fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, a palavra contemplando é no sentido de, ele está vendo para tomar uma atitude apropriada em relação aos seus atos. Tanto para os maus como para os bons. Ele está vendo. Ele está contemplando. Então, se ele está contemplando os maus, algo será feito relacionado às atitudes dos maus. Ele está contemplando os bons. E esse contemplando é no sentido de algo será feito relacionado aos atos de bondade que aquela pessoa tem praticado. Espero que realmente esse versículo te conforte e não te assuste. Espero que você entenda que os olhos do Senhor estão em todo lugar, Ele está te observando a todo tempo. E não só olhando, mas olhando no sentido de contemplar. Você vai ser contemplado. Você vai ser contemplado. Esteja certo disso. Atos bons ou maus, você vai ser contemplado. Provérbio de sabedoria. Versículo 4. A língua saudável é árvore de vida,
mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Então, mais uma vez, a gente tem uma ligação com o primeiro versículo, né? A resposta suave desvia a ira. A língua saudável é árvore de vida, a língua saudável, a língua serena, a língua amável, a língua suave, a forma de falar, a calma, traz paz para o espírito. Do contrário, é uma brecha no espírito, ou seja, quebranta o espírito. Isso faz parte de uma das virtudes de quem tem sabedoria. Lembra que no primeiro dia eu falei que a sabedoria tem virtudes? Então, uma das virtudes que contemplam a pessoa que adquire sabedoria é que ela tenha uma língua saudável. Se você não tem uma língua saudável, peça ao Senhor. Policie. Como nós já lemos aqui em Provérbios, peça ao Senhor. Põe um guarda, Senhor, à porta dos meus lábios. Aliás, lemos em Salmos, né? Põe um guarda à porta dos meus lábios. Me ajude a vigiar as minhas palavras. Versículo 5. Um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Ou seja, o tesouro adquirido de forma justa é durável. Na casa do justo há muito tesouro, porque foi adquirido de forma justa. Agora, aquele que é adquirido de forma perversa vai trazer problema. Vai trazer problema tanto para a vítima do perverso, a pessoa que ela foi vítima, a pessoa agiu com perversidade para cima dela, por isso que ela ganhou em cima dela. Vai trazer problema para ela, mas vai trazer também ruína. Na casa do justo há muito tesouro, mas nos rendimentos dos perversos há problema. Vai trazer ruína para aquele que é perverso. Certo? Vamos continuar aqui. Versículo 7. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não o faz. Você se considera sábio? Espalhe o conhecimento. Espalhe. Eu tenho dito. Pegue o link dessa leitura, espalhe. Mande para um amigo, mande para uma amiga, mande para um irmão, para uma irmã. Pegue aquilo que você está aprendendo e ensine. Converse com alguém hoje. Vem cá, fulano, senta aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu li em Provérbios capítulo 15, versículo 1, um seguinte conselho de um homem muito sábio, Salomão. Já ouviu falar de Salomão? Salomão disse assim: a resposta branda, a resposta suave, desvia a ira. Mas as palavras graves atiçam raiva. Então vamos ter um combinado agora entre nós? Vamos procurar responder de forma suave? Se você vê que eu estou muito irado, se eu ver que você está muito irado, nós vamos agora um ajudar o outro respondendo de forma calma, vamos cortar os ciclos do ódio. Enfim, você precisa espalhar o conhecimento. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não faz. Agora, esse versículo 8 aqui, ele é profundo. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite. Meus amigos, minhas amigas do nosso clube de leitura, Deus detesta, é abominável ao Senhor os sacrifícios dos perversos. Quem são os perversos? Os perversos são aqueles que tentam manipular a Deus. São pessoas que usam a ocasião do sacrifício como se fosse uma sessão de mágica do toma lá da cá. Eu vou fazer isso para que Deus faça aquilo por mim. E um exemplo disso nós já lemos juntos esse ano. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, narra a história do rei Saul e o profeta Samuel. O profeta Samuel falou para Saul: me espere antes de ir para a guerra. Não saia sem o meu direcionamento. A boca do profeta era a boca de Deus na terra. E o que Saul fez? O profeta está demorando muito? Vamos fazer um sacrifício? E aí a gente faz esse sacrifício
e em resposta ao sacrifício, Deus vai nos dar vitória. A gente vai para a guerra mesmo sem o profeta chegar. Então, Saul fez o sacrifício achando que aquele sacrifício manipularia a vontade de Deus. Deus ia olhar para aquilo, oh, muito obrigado por isso que você está me oferecendo, vai que agora a vitória é sua. O sacrifício dos perversos é a abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu deleite. O que Deus espera é que as pessoas cheguem até Ele com atos de misericórdia, que busquem conhecê-lo, conhecer a vontade de Deus. Isso está em Oséias, nós ainda vamos ler juntos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Depois eu te mando a anotação, você confere. Então, esse versículo aqui é muito importante, é um alerta para nós. Não podemos fazer dos nossos atos religiosos como se fossem atos que manipulam a vontade de Deus. Isso é ser muito perverso. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Capítulo 15, versículo 9. O caminho dos perversos é a abominação ao Senhor, mas Ele ama aquele que segue a justiça. Versículo 10. Correção severa há para aquele que abandona o caminho, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O inferno e a destruição estão perante o Senhor, ou seja, estão aos olhos do Senhor. O Senhor também contempla. O inferno é o lugar dos mortos, né? Na palavra original, inferno, Sheol, é mundo dos mortos. Então, se o Senhor enxerga o mundo dos mortos, quem dirá o coração dos filhos dos homens? Essa é a sabedoria que esse provérbio quer nos comunicar. Versículo 12. Um escarnecedor não ama alguém que o repreenda, nem se achegará para os sábios. O coração alegre torna contente a face, mas pelo pesar do coração o espírito se parte. O coração daquele que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta da tolice. Todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Olha só que provérbio maravilhoso. É uma frase que a minha esposa sempre fala. Bom dia, com muita alegria, mesmo quando tudo não vai bem sempre. Alegria, mesmo que tudo não vá bem, porque temos um Deus que cuida da gente. É o provérbio da Cris. Mas o provérbio de Salomão diz assim, ó, todos os dias do aflito são maus, mas aquele que é de coração alegre tem festa contínua. Então, esse provérbio está dizendo o seguinte, ó, ainda que o sujeito esteja aflito, passando por dias maus, se ele tiver um coração alegre, ele pode experimentar festa contínua. Vai entender, né? Mesmo em dias difíceis, ele está em festa. Mesmo que tudo não vá bem, ele está alegre. Por quê? Porque a alegria vem do Senhor. Maravilhoso esse provérbio de Salomão. Versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele problemas. 17. Melhor é um banquete de ervas onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Um homem irado atiça contendas, mas aquele que é tardio em irar-se apaziguará a luta. Tem relação também com o primeiro versículo, né? O caminho do homem preguiçoso é como uma cerca viva de espinhos, mas o caminho dos justos se faz plano. Um filho sábio alegra seu pai, mas o homem tolo despreza sua mãe. A loucura é alegria para aquele que é destituído de sabedoria, mas um homem de entendimento caminha retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros eles são estabelecidos. Gente, conselhos são recomendações pessoais, né, que normalmente nós recebemos de pessoas íntimas. Por isso é muito importante você ter uma assembleia de vozes, pessoas que possam te dar bons conselhos. Quando não há conselhos, os planos se dispersam.
Você começa as coisas, faz as coisas sem buscar conselho, sem falar com alguém mais experiente, então seus planos vão se dispersar. Mas não podemos esquecer também que o nosso amigo mais íntimo é Deus, né? Aquele que pode nos dar conselhos realmente assertivos é Deus. Não esqueça disso. Mas é muito bom que você tenha pessoas íntimas para buscar conselho. Versículo 23. Um homem alegra-se pela resposta de sua boca, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Já já eu vejo aí os comentários, tá, seu Francisco? Deixa eu só concluir aqui o capítulo 15. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. Olha como a sabedoria nos leva à salvação, né? Para o sábio, o caminho da vida é para cima, mas para que ele possa se desviar do inferno que está embaixo. Então, quando eu penso que o meu caminho, o que eu faço, tem que apontar para a eternidade, para o mundo por vir, o que eu faço aqui vai ecoar lá, então é para cima. Agora, para quem não usa sabedoria, está se desviando e vai para baixo. Versículo 25. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas ele estabelecerá a fronteira da viúva. Os pensamentos dos perversos são abominação para o Senhor, mas as palavras dos puros são palavras agradáveis. Aquele que é ganancioso com o ganho perturba a sua própria casa, mas aquele que odeia presentes viverá. Esse versículo aqui, 27, presentes, no contexto aqui do versículo, diz respeito a subornos, tá? Suborno. A palavra presente tem um significado, né, o mais conhecido e propriamente dito. Estou te dando um presente. Ok. Mas no contexto ela também pode entrar como suborno. Ô fulano, faz isso que eu te dou um presentinho. Né? Eu te dou um presentinho. Ou seja, aquele que é ganancioso com o ganho perturba sua própria casa. Mas aquele que odeia presentes viverá. Mas o ganancioso, ele ama presentinho. Ele ama fazer coisa errada e ganhar um presentinho. Pois é, vai perturbar a sua própria casa. Versículo 28. O coração do justo medita para responder, mas a boca dos perversos derrama coisas más. O Senhor está longe dos perversos, mas ele ouve a oração dos justos. A luz dos olhos regozija o coração, e a boa notícia fortalece até os ossos. O ouvido que ouve a repreensão da vida habita entre os sábios. Aquele que recusa a instrução despreza a sua própria alma, mas o que ouve a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Vocês se lembram que no primeiro dia nós lemos apenas o primeiro capítulo de Provérbios, porque eu disse que ele é o desfecho para todo o livro? Porque lá você entendeu o que é sabedoria, o que é conhecimento, o que é instrução, o que é entender, o que são palavras de entendimento. Tem toda uma diferença. Então, quando você entende bem essas coisas, você lê, por exemplo, o versículo 33. O temor do Senhor, e lá também expliquei o que é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Vocês se lembram o que é instrução? Instrução, vou repetir. Instrução tem a ver com advertência. São aquelas advertências que nós recebemos a respeito das consequências de um comportamento errado. Isso se chama instrução. É uma correção amorosa, né? Então, quando diz o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, está dizendo o seguinte: é por isso que nós temos que ter temor. O temor do Senhor. Porque o temor do Senhor são os alertas, são as instruções que nós recebemos no que diz respeito às consequências, o que pode acontecer se errarmos. Então, quando eu tenho o temor do Senhor, eu estou no caminho para adquirir sabedoria. E fala mais, né? Fala da humildade, ó. E antes da honra está a humildade. Concluindo, temor e humildade são pré-requisitos para se obter sabedoria. Tá certo? Vamos para o capítulo 16. Deixa eu só ver aqui o que o Sr. Francisco tinha falado. A Ivanilda, pastor, o senhor está faltando colocar as anotações em PDF no Telegram.
Eu sei, tenha misericórdia. Estão sendo colocados em dia, é a Cris que coloca, tá? Aguarda um pouquinho aí. Tá tudo escrito, eu já escrevi, mas é ela que coloca o layout do PDF, organiza. Ontem ela já começou, inclusive. Nos intervalos da visita ela está atualizando. Hoje eu já vou colocar algumas ainda dos salmos, né? Tá um pouco atrasado. Já já vai entrar as novas, tá bom? Aguarde um pouquinho aí. O seu Francisco falou assim, ó, pastor, o versículo 3 do capítulo 15, eu tenho nas fichas do meu comércio e entrego aos fregueses, na esperança de que leiam e busquem o caminho do Senhor. Que bacana. Deixa eu ver qual que é o versículo. Ah, legal. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Parabéns, seu Francisco. Deus abençoe, tá? A Ivanilda ainda falou ali, ó, o Senhor falou sobre ter uma assembleia de vozes no ano passado e eu levo para toda a minha vida. É isso mesmo. Eu tenho a minha assembleia de vozes. São pessoas muito selecionadas. Poucas, mas tenho. Vamos ao capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Então, nós podemos ter planos, né? As preparações, mas é do Senhor que vem a resposta. Deixa eu concluir aqui o capítulo 16, aí eu respondo aí os comentários, tá, Karina? Só concluir aqui. Versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia tuas obras ao Senhor, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso, para o dia do mal. Esse versículo aqui, ele abre um debate, ele abre uma discussão, né, sobre Deus ter feito o mal e tal. Enfim, isso é uma coisa que a gente tem que falar em outro ambiente, para eu te mostrar vários pontos, para você ter um entendimento correto quanto a isso. Mas nos atendo aqui apenas ao versículo que diz: o Senhor fez todas as coisas para si. Sim, até o perverso para o dia do mal. Esse fez, essa palavra fez, pode ser traduzido também como criou. Então, quando você olha para esse versículo, você entende, o Senhor criou todas as coisas, ou não. Ele é soberano. Então, quando nós vemos uma pessoa perversa, podemos falar que aquela pessoa perversa foi criada pelo diabo? Não. É uma criatura de Deus também. Ele foi criado por Deus também. Então, o Senhor criou todas as coisas. Sim, foi Ele que criou, até o perverso para o dia do mal. Deus, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, Ele usa tanto o bem como o mal para os seus objetivos, as suas razões. E não tem como a gente entrar nisso, né? Pelo menos agora. A gente abriria aqui um debate muito grande e aí eu traria para você muitas comprovações bíblicas que fortalecem isso. Mas é simples você entender que isso aqui diz respeito à soberania do Senhor. Ele que criou todas as coisas mesmo e pronto. Não tem como correr disso. Versículo 5. Todo aquele que é orgulhoso de coração é a abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada. E pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Tá vendo? É o temor do Senhor que nos faz nos apartarmos do mal. E a instrução é o princípio desse temor, o que nos leva a serem pessoas sábias. Então a gente tem que entender que temor é instrução. O que é instrução? Instruções são correções, são alertas. Então, versículo 6. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor os homens se apartam do mal. Versículo 7. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina. A sua boca não transgride em julgamento. Esse versículo aqui, e daqui para frente vai falar sobre rei,
Aqui está falando, gente, sobre um rei que busca a mente de Deus, né? Não está falando sobre um rei perverso. Aqui está falando sobre um rei que é atento aos pensamentos de Deus, que consultava o Senhor. Então, nos lábios do rei está a sentença divina. O que o rei falava era um decreto, né? E a sua boca não transgride em julgamento. O peso justo e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. É abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Lábios justos são os deleites dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. A ira de um rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva seródia, fora de tempo. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir entendimento em vez de escolher a prata. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O orgulho precede a destruição, e o espírito altivo precede a queda. Eu poderia até ter grifado isso aqui. Grifa aí na sua Bíblia. O orgulho precede a destruição. Então, antes de alguém ser destruído, você pode ver que ele é um orgulhoso. Conhece uma pessoa orgulhosa? Espera que ele vai cair, ela vai cair. Conhece um arrogante, um prepotente? Antes da queda vem o orgulho. O espírito altivo precede a queda. Melhor é ser de espírito humilde com os mansos do que dividir o despojo com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor, feliz ele é. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui, mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem, pareça ser direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. Quem não trabalha não come, né? Um provérbio mais atual. Quem não trabalha não come. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o sussurrante separa os maiores amigos. O sussurrante, né? Que fica de tititi, né? Separa os maiores amigos. O homem violento incita o seu vizinho e o leva para o caminho que não é bom. Ele fecha os seus olhos, imagina coisas perversas, movendo os seus lábios, ele efetua o mal. É muito sábio, né? As cãs é uma coroa de glória, se for encontrado no caminho da justiça. Está acabando já? Vamos fazer um teste bíblico? O que é cãs? Nós já lemos, para quem está comigo desde o início, está escrito lá em Levíticos. Levíticos fala sobre as cãs. Vou dar 30 segundos. Quem não sabe, fala não sei. Quem sabe, fala que sabe, diz aí. O que é as cãs? As cãs é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Deixa eu falar sobre isso. Diz aí, o que você acha que é? Quem está desde o começo do ano vai saber. Meio certo, Ieda Alessandra. Faltou uma coisa aí. Tem a ver com cabelo. Mas que cabelo? Que tipo? Vou dar uma dica. Que cor? Loiro? Ruivo? Amarelo? Azul? A Alessandra disse não sei. Márcia, não me lembro. Cadê? Vai. Não sei. Já dei uma dica aí, ó. As cãs. Cabelo grisalho, cabelo branco. É isso aí. Cabelo branco. Lá em Levíticos fala sobre isso. Então, as cãs é uma coroa de glória, se for encontrada no caminho da justiça. Então, as cãs quer dizer a pessoa idosa, os cabelos brancos, né? Respeite os meus cabelos brancos. Inclusive, apareceram até mais aqui, ó, depois do que aconteceu aí nos últimos dias. Respeite os meus cabelos brancos. Mas o respeito, Salomão está dizendo aqui o seguinte, né?
Lá em Levíticos falava que tem que respeitar, né? Todos os idosos. As cãs precisam ser respeitadas. Levíticos 19. Levítico 19. Depois vou mandar anotado. Só que Salomão está falando o seguinte: as cãs é uma coroa de glória se for encontrada no caminho da justiça, né? Ou seja, uma pessoa de idade, ela será realmente muito respeitada, obterá o respeito que merece se for encontrada no caminho, fazendo coisa certa. Não adianta ser cãs, não adianta ter cabelinho branco, ser um idoso, ser uma idosa e ser mau caráter, né? Um velhinho sem vergonha. Que seja um velhinho, que seja uma velhinha no caminho do Senhor. Eu já falei aqui que o meu desejo, esses são os meus planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu quero, no final da minha vida, se assim Deus permitir, ser conhecido como o vovô da live. Se eu não puder mais ir a igrejas e tal, pregar, estiver mais cansado, nem que eu fique em casa fazendo lives, eu vou ser o vovô da live. Que eu tenha o respeito merecido se for encontrado no caminho do Senhor. É isso que quer dizer esse versículo aqui. Muito bacana, né? Muito bacana. E no Novo Testamento, acho que o apóstolo Paulo que fala sobre as velhas caducas, né? Para não dar ouvidos às velhas caducas. É a Bíblia. É a Bíblia. Que sejamos, né? Que possamos caminhar, aqueles que já estão nessa fase aí, né? Que possamos caminhar para as cãs. Cabelo branco não literalmente, né? Tem gente que pinta. Eu, particularmente, não pintarei quando aparecer mais. Mas tem gente que pinta e não tem problema nisso. Então, não é literalmente a cor do cabelo. Aqui diz respeito à fase, né? Os idosos serão respeitados como merecem se forem encontrados no caminho da justiça. Certo? Versículo 32. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito melhor do que aquele que toma uma cidade. Então, esse versículo também tem ligação com Provérbios 15:1, né? Palavra branda, suave, se dominar, tardio em irar-se. Aquele que é tardio em se irar é melhor do que o poderoso. E o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Dominar o espírito é dominar as suas paixões, né? Se domine as suas inclinações. Versículo 33. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. A sorte é lançada no colo. Isso aqui está escrito em um linguajar antigo, você já sabe, né? Lançar a sorte era pegar uma pedrinha, ou pedrinhas, né, de cores, e colocar, às vezes, dentro de uma bolsinha, enfim. No colo, quando fala que a sorte é lançada no colo, esse no colo diz respeito à dobra de uma roupa ou um bolso, né? Então pega a pedrinha e lança aqui, ó. Aí depois vamos ver. Vamos tirar a sorte. É isso que falava, tirar a sorte. É igual quando joga moedinha hoje, né? Cara ou coroa, e joga, pega a moeda e lança aqui, ó, na mão, né? Antigamente jogava, lançava, balançava a pedrinha e tal, enfim. A sorte é lançada no colo, mas sua disposição é do Senhor. Então, Salomão está falando aqui o seguinte: pode até lançar a sorte, né? Mas a disposição é do Senhor. Ele é o soberano, é Ele o que determina tudo. Por isso hoje, cristãos não são dados a negócio de sorte, né? Jogo de azar e essas coisas todas. Cristãos não são dados a isso, porque já sabemos que toda disposição vem do Senhor. Não preciso acreditar na sorte, se a minha sorte é Cristo. Não preciso saber qual é o meu número de sorte, qual é a minha cor da sorte. Eu não preciso de simpatia. Eu não preciso saber qual é o meu signo. Eu não preciso saber se a lua está em Marte. Nada disso, né? Nós cremos na soberania do Senhor. Meus amigos, vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.